Olá, seja muito bem-vindo e hoje nós vamos dar um fechamento no assunto que nós iniciamos no vídeo passado, que é como as máquinas se comunicam através do protocolo HTTP. O objetivo dessa apresentação é mostrar como é a arquitetura de um servidor para tentar entender como que o Java recebe aquilo que eu demonstrei no vídeo passado. Esse é o principal objetivo. Então, nós vimos no vídeo passado que do lado do cliente, que é o que quer pegar algo na internet, ele tem que primeiro estar conectado na infraestrutura, tem que conhecer o protocolo de transporte TCP/IP e conhecer o protocolo HTTP de comunicação. Nos três exemplos que eu mostrei no vídeo anterior, quem fez isso foi o browser, o Postman, e eu fiz um comando na mão usando o OpenCSL, que o OpenCSL que fez para mim a parte do TCP/IP e eu fiz na mão a parte do protocolo HTTP. Poderia ser também um tablet, um celular ou qualquer outra coisa que queira requisitar algo na internet através desse protocolo. Então, do lado do cliente, a gente já conhece, você deve estar acostumado e você usa o próprio browser para fazer a navegação na internet. Mas e do lado do Java? Quem que é responsável por entender o protocolo TCP/IP, entender o protocolo HTTP de comunicação? Do lado do Java, a gente vai ter um servidor que o símbolo dele é esse aqui, que é o Tomcat. Esse é o servidor que vem junto com o Spring Boot por padrão, pelo menos até hoje, até a última versão que eu estou usando, mas existem outros 4 servidores que podem ser utilizados no lugar dele, no formato do Spring Boot JAR, que eu já vou explicar mais para frente o que é isso. Eu vou deixar o link que mostra como você mudar o servidor, caso você já conheça e queira fazer o teste com outros servidores aqui no vídeo. Mas continuando, do lado do Java, quem tem esse papel de controlar a conexão e controlar o protocolo HTTP é o servidor, que no caso que eu vou demonstrar aqui é o Tomcat. Como que o Tomcat é responsável, né? Ele é responsável por abrir uma porta e o IP da sua máquina como um serviço. Para quê? Para que o cliente consiga se conectar e abrir uma conexão TCP/IP. Então, essa é a primeira tarefa. Então, ele que vai controlar essas conexões e essas entradas. E o segundo papel principal dele é o quê? Processar o que vem nessa conexão que está aberta, né? Porque a informação que vai vir, ela está estruturada no protocolo HTTP daquele jeito que eu expliquei no vídeo anterior, que é o start line, o header e o body, que é o corpo, o cabeçalho e a linha inicial. Ele que vai processar isso e jogar para a gente no Java. Como que ele faz isso? Eu peguei um desenho de arquitetura aqui, vou deixar aqui na descrição do vídeo um link da documentação oficial do Tomcat explicando um overview, caso você queira ver. Vou deixar na descrição do vídeo também um diagrama UML de um processamento HTTP, caso você queira ver. E aqui nesse slide o meu objetivo é mostrar meio que seja por cima como que é a arquitetura do servidor e como que a informação chega até o Java, tá joia? Então, o Tomcat ele é representado por esse desenho inteiro. E aqui está separado por várias camadas que estão uma contidas nas outras, né? A camada maior aqui é a server, que é a que está na fronteira. Quais métodos eu tenho disponível nessa camada? Eu seto porta, pego o host. Então, essa camada é a camada que vai estabilizar uma conexão. Então, o browser quer pedir uma imagem. A gente pode fazer até o mesmo exemplo. Essa camada do Tomcat, que é a server, ela vai abrir a conexão TCP/IP e estabilizar a conexão, beleza? Uma vez a conexão estabilizada, a gente vai para a camada de serviço, que é a service, que dentro dela vai ter o connector e a engine. O connector é o cara do transporte. Ele que, na verdade, vai controlar a ida e a volta, vamos dizer assim, né, daquela requisição. E qual que é o objetivo do service? O objetivo do service é controlar essa união da conexão com a engine. A engine processa e o connector é o que verifica qual que é o protocolo e ele que vai cuidar do transporte. Por que está desse modo? Esse modo de deixar separado as atividades, monitoramento e processamento, ele deixa o servidor mais escalável, né? Então, o pessoal que desenvolveu resolveu manter essa arquitetura por causa da escalabilidade do servidor, tá joia? Então, dentro do service, o connector que ele tem a implementação dos protocolos e ele que vai fazer a resposta e a conexão. E nós temos o engine que vai processar o conteúdo em si, né? E para processar esse conteúdo, ele conta com outras camadinhas aqui. A primeira camada é o host. O host
Para simplificar a explicação, é simplesmente o host da sua máquina, que representa a sua máquina. Por quê? Porque a gente pode ter dois endereços diferentes apontando para o mesmo servidor. E aqui a gente trabalharia com virtual hosts, que é para saber de para qual endereço que foi a requisição. E dependendo de qual endereço que foi a requisição, eu posso ter diferentes hosts cadastrados aqui, mais que um. Pode ter N, que é o que está aqui no desenho. Dentro de um host, nós vamos ter o quê? O context. O que é o context? É a nossa aplicação. É o contexto da nossa aplicação. E também pode ter N aplicações instaladas no mesmo servidor, né? No caso do Spring Boot no formato jar, a gente vai ter uma aplicação só. Mas em outro formato a gente pode ter mais que uma, que é o que eu vou mostrar mais para frente. Então o context, que pode ter vários contextos, é a nossa aplicação que pode ter várias aplicações dentro de um host, dentro de um processamento de uma engine. E o context, ele passa a informação para o Java através do wrapper, que no caso a gente vai conhecer como servlet. Então toda vez que você ouvir falar servlet, o servlet é o que a informação da HTTP, como que eu posso explicar? A informação da HTTP processada e inserida dentro de uma classe Java. E é através do servlet que eu consigo pegar as informações, ler o cabeçalho, ler o método que usou, a versão, e ler o body e processar o que eu quero fazer. Vamos supor, eu quero pegar, conectar no banco de dados. Ele pediu a imagem do logo. Onde é que está essa imagem do logo? Está no HD em tal caminho. Então eu vou pegar essa imagem, pegar os bytes dela e devolver na resposta, que é o que a gente viu lá na linha de comando, os bytes da imagem. Então assim, o servlet é o que vai realmente pegar toda a informação do conteúdo e vai materializar dentro do Java. Então o Tomcat, ele implementa essa parte do servlet, que todo mundo que vai conversar com Java, uma das comunicações é essa implementação em servlet. Beleza? Então, tudo isso daqui, quem tem programado e implementado é o servidor. Então, uma coisa que a gente já pode entender é que a gente precisa de um servidor web para que o Spring Boot funcione, tá? E aí vem a primeira pergunta que o pessoal faz quando vai criar um aplicativo novo em Spring Boot. Qual que é a diferença de jar e war? Eu não queria entrar muito no detalhe nesse momento, mas tem uma coisa que eu posso dizer, que o jar, ele é o servidor do Java, o servidor Tomcat mais o Java incluso num pacote só. Isso é o jar, servidor mais Java. E o war é somente o Java. Somente o Java eu vou conseguir fazer tudo isso? Não. Por quê? Porque eu preciso de um servidor que implemente tudo aquilo que eu expliquei no desenho passado. Então, o que acontece no caso de war? Eu vou ter o pacotinho que é só minha aplicação e eu vou instalar no servidor que está na minha infraestrutura, que pode ter um Tomcat que a gente chama de standalone. Normalmente, os standalone, eles são um pouco mais robustos e eles têm um ferramental um pouco maior para poder fazer monitoramento e administração. E o servidor que fica dentro do jar, normalmente ele é um pouco mais leve, ele tem menos recurso, mas ele vai direto ao ponto. E aí você fala, tá, que momento que eu uso o war e que momento eu uso o jar? Para eu não entrar em muitos detalhes técnicos, o que eu posso te dizer nesse momento, antes da gente começar a fazer todo o curso, se na sua empresa você chegar, a primeira coisa que você pode fazer é perguntar, o software que eu fui contratado para desenvolver, ele será instalado num servidor ou ele será instalado na nuvem, que é um pouco arriscado fazer essa pergunta porque a nuvem ela também possui servidores, mas a nuvem ela trabalha com containerização, que são as palavras que eu não queria chegar nesse momento porque eu tenho que explicar para vocês o que é container, mas a nuvem ela trabalha com coisas autocontidas, ela pode também trabalhar com coisas que não são autocontidas. Então, deixa eu melhorar minha explicação. Se a empresa trabalha com servidores standalone ou se a empresa trabalha em nuvem ou on-premise. On-premise se a nuvem seria uma estrutura de nuvem dentro da sua empresa. Acho que essa é a pergunta. Vocês trabalham com servidores standalone ou vocês trabalham na nuvem ou no on-premise? Entende-se que nuvem on-premise, um é dentro de casa, outro é fora de casa. Acho que essa seria a melhor pergunta.
Se a infraestrutura falar, não, nós temos um servidor aqui, você vai para o OR. Se a infraestrutura fala assim, não, a gente tem um on-premise ou a gente tem uma nuvem, você vai para o JAR. Se de repente no meio do caminho você fala, putz, eu fiz JAR e era para ser o OR, não tem problema. Fiz um link aqui explicando como converter de um para outro. Então você não precisa ficar tão preocupado. É possível, no meio do caminho, você mudar, tirar o servidor interno e manter só o Java, ou recolocar o servidor interno e voltar para ser um JAR autocontido. Será que eu consigo explicar legal para você? Se você está com dúvida ou tem alguma pergunta para fazer a respeito desse assunto, deixe aqui na descrição. Tá joia? Eu vou mostrar para vocês só um exemplo subindo para a gente ver como que funciona o servidor. Estou aqui no meu Visual Studio Code, eu vou subir as APIs do meu site e vamos acompanhar aqui o log de subida. Então aqui ele começou a inicialização do Spring Boot, esse é no formato JAR, que tem um servidor autocontido, a gente chama de embutido, embedded, né? Um servidor dentro. Qual que é esse servidor? Deixa eu ver aqui. Aqui. Deixa eu minimizar isso aqui para ficar melhor para a gente ler. O servidor que foi iniciado, que está autocontido, é o Tomcat. Qual que é a engine? É o Servlet na versão 9056. Então a engine que nós estamos usando, que é essa daqui, é o Apache Tomcat 9056, que faz parte daquele processamento que eu expliquei para vocês no desenho. E aqui no final, ele iniciou na porta 8080 a conexão, ele abriu a conexão do meu servidor na porta 8080, então qualquer um que queira estabelecer uma conexão e na sequência enviar uma requisição HTTP, ele vai ter que saber o IP da minha máquina e a porta 8080. E a partir daí, o endereço faz tudo do protocolo, que é o que vocês vão aprender mais para frente, como que no Java a gente disponibiliza um endereço para processar uma API. Vamos ver no browser quais APIs que tem? Abrindo o browser, o que eu vou colocar aqui? Eu quero conversar no protocolo HTTP, quero me conectar no localhost, que é a minha máquina, que é um jeito de apontar para o IP da minha máquina local. E eu quero acessar a porta 8080, que é a porta onde está aberta o servidor, para receber as requisições, conforme mostrado no log. E aqui eu estou pondo um caminho que é o Swagger UI, que ele é uma forma de documentar suas APIs, que eu vou mostrar para vocês durante o curso, para ver todas as APIs que estão registradas no meu context, no meu contexto. Então, quando eu dou Enter aqui ele mostrou todas as APIs que estão registradas e quais métodos que elas aceitam. Então, por exemplo, eu quero pegar todos os cadastros de blog que eu fiz. Então, aqui eu usaria o GET e no URI eu passaria esse endereço. Então, se você pegar um gancho com o primeiro vídeo, no Start Line lá, você poderia colocar no URI essa parte e no método GET. E aqui ele mostra para cada API o método que está disponível e qual que é o endereço que está disponível. Isso aqui é só para demonstrar que tudo isso daqui foi registrado no meu context. Que é o que a gente vai aprender durante o curso, né? Como a gente registra o endereço, como a gente escolhe o método, como que a gente pega a informação lá do servlet, que existem várias maneiras de pegar. A gente pega a informação do servlet, processa e devolve para o cliente. Aqui foi só um exemplo de visualização de tudo aquilo que foi registrado no context para encaixar com o desenho que eu expliquei. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido, tenham melhorado o entendimento para a gente começar a meter a mão na massa. E muito obrigado por ter acompanhado até aqui e até a próxima.